Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Todo mundo percebe pelo meu sotaque que eu não nasci no Brasil. Mas o que você não sabe, talvez, é que eu nasci numa cidade do interior de menos de 10 mil habitantes. E assim, quando eu mudei para a cidade de São Paulo, quase 30 anos atrás, eu senti completamente perdido. Uma cidade tão grande, a área metropolitana de quase 20 milhões de pessoas, era muito maior do que no estado inteiro onde eu nasci. E assim, eu comprei um guia. Talvez os jovens nem sabem mais o que é isso, porque hoje todo mundo usa o celular com GPS para se locomover. Mas, naquela época, vendiam livros grandes de milhares de páginas de mapas e índices. Eu precisava me locomover na cidade, então aprendi a usar um guia, procurar o nome da rua no índice, olhar para várias páginas de mapas para descobrir como chegar de um lugar para o outro, de ônibus, ou a pé, ou até de carro. E às vezes eu me perdia, porque era difícil se locomover dessa maneira, mas precisava de alguma orientação, alguma direção para chegar ao destino. Com ou sem um sistema de mapas ou GPS, qualquer pessoa reconhece o perigo de entrar em uma rua desconhecida e se encontrar sem saída. Nessas situações, pode-se temer um assalto ou, no mínimo, um desvio que o leva para longe do seu destino. Quem não passou por um aperto assim já? Ninguém gosta de ficar totalmente perdido. 2.600 anos atrás, Jeremias dirigiu-se à nação de Judá no esforço final para salvar a nação de um desastre nacional. O desrespeito à lei de Deus estava levando a nação para a extinção. E Jeremias tentou, em vão, chamar o povo ao arrependimento. As circunstâncias do reino são bem descritas neste trecho de Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31, onde o profeta transmite essas palavras de Deus. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Deus pôs a culpa em 3 grupos de pessoas. Primeiro, os profetas. Aqueles que deveriam ter sido fiéis, transmitindo a palavra de Deus ao povo, estavam, em vez disso, pervertendo aquela mensagem. Hoje, muitos falsos profetas falam de suas próprias ideias e perpetuam incontáveis doutrinas humanas. Mas Jesus afirmou que suas palavras são a verdade absoluta que nos liberta. Diz João 8, versículo 32, as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O segundo grupo foi os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ter corrigido os falsos profetas, mas preferiram apoiar a divulgação das suas mentiras. Da mesma maneira que Jeremias e outros profetas criticaram os sacerdotes, Jesus reservou suas repreensões mais severas para os líderes religiosos. Pode ler em Mateus 23, lembrando que escribas, fariseus e guias são termos que ele usa para identificar esses chefes espirituais. E ele alerta com palavras fortes de repreensão. O terceiro grupo foi o próprio povo. É triste notar que o povo queria seguir os seus guias cegos. Quando os guias espirituais amam a si mesmos e ao dinheiro, eles não condenarão o egoísmo e o materialismo que domina um povo mundano. Muitos, até os dias de hoje, acham conforto na noção de serem apenas vítimas enganadas por outros. Podem culpar pastores ou padres, mas não assumem responsabilidade pela direção da sua própria vida. Imaginam que aqueles líderes religiosos podem ser castigados por seus erros, mas que o seguidor obediente vai sair
ileso. Jesus não disse isso. Ele avisou sobre o perigo para ambos os grupos, os líderes e os seguidores. Ele disse, em Mateus 15, versículos 13 e 14, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Na mensagem de Jeremias, Deus convidou seu povo a retornar. Ele disse em Jeremias 6, versículo 16, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas a resposta daquele povo, dada no mesmo versículo, é a mesma resposta que continua ecoando através da história nas palavras de homens e mulheres rebeldes. Eles falaram, não andaremos. Se nós recusarmos andar no caminho de Deus, seguimos uma rua de mão única para a perdição. Cuidado. Não entre numa rua sem saída. Você conseguiu responder a pergunta do episódio de ontem? Era proibido acender fogo nas moradas dos israelitas em que dia? Alternativas: A, todos os dias, para evitar incêndios. B, no primeiro dia do mês. C, no primeiro dia do ano. Ou D, no sábado. A resposta certa, a alternativa D, no sábado. Diz Êxodo 35, versículo 3, não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. E a nova pergunta, o desafio de hoje. Quando os discípulos se esqueceram de levar pão no barco, Jesus disse para terem cuidado com o quê? A, glúten. B, lactose. C, fermento. Ou D, açúcar. A resposta no final do episódio 500, amanhã. O GPS espiritual que nos guia para a vida eterna, a palavra que Deus revelou. Vamos conhecer essa mensagem, viver conforme esta palavra, não entrando em ruas sem saídas, mas procurando de fato o caminho que leva à vida eterna na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.